Olá, alunos, sejam bem-vindos. Ó, quem está aqui? Professor Gustavo de novo. Bom, pessoal, professora Jandira, seja muito bem-vinda. Tem aqui alguns avisos. Primeiro, pessoal, para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Entendam assim, tem muitas coisas que a gente não vai conseguir resolver pelo chat. Mandem lá, fale com o mediador. É uma opção fácil de encontrar no ambiente da disciplina estúdio. O que vocês precisarem, procure por lá, porque daí a gente consegue tratar de forma individualizada, com calma e assim por diante, tá? Eu sou muito transparente, sou muito direto, né? Não se ofendam se eu for dar uma resposta mais direta, mas é assim, é o meu jeito de ser. Eu tento ser bem prático para que todo mundo consiga ter o melhor, né? O melhor proveito dos estudos desse momento, tá bom? Então vamos tratar só das questões da aula. Tem uma ótima notícia. Então, conforme prometido, a professora Jandira já gravou o vídeo do mapa e ele já está disponível. Vocês viram isso? Eu coloquei grandão, bem grandão, lá no fórum interativo. É o primeiro link, coloquei até em letras maiores. Então, olhem lá, tem um vídeo todo especial feito para vocês, explicando detalhadamente, né? Então, tá lá feito para vocês, tá? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, mande lá, fale com o mediador. E para não tomar mais o tempo da aula da professora, por favor, nos ilumine com o seu conhecimento. Vamos lá, boa noite, professor, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite para todos, boa noite, professora Flávia, que está por aí, né? Então, hoje a gente vai continuar brevemente para a gente terminar nossa aula 3. E o pessoal aí, aconselho que vejam a aula extra, né, que nós tivemos na quinta-feira, que foi bem bacana. A gente falou sobre bastante coisa. E aí, a respeito sobre o mapa, já está postado lá o vídeo para facilitar o entendimento de vocês, em relação à tabela verdade, o circuito, o diagrama e tudo isso junto, né? Eu criei, tá bem? Então, vamos continuar da nossa aula passados, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro também a ideia do mapa de vocês, Professora, tá? Na seu aula passada, nós falamos de microfone relação travou. de pertinência e relação de inclusão. Então, só para que possamos lembrar alguma coisa, Pro? Repete o que você falou, porque travou a conexão, aí ficou meio robótica. A professora ficou numa versão Travou a minha? robótica. Uhum. Caramba. Então tá. Vocês estão me ouvindo bem agora? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tudo bem? Se travar alguma coisa, vocês falam, tá? Porque eu tô olhando a conexão aqui, para mim tá tudo ok. Então, daí, só recapitulando, a aula, no caso de quinta-feira, que nós gravamos, ela está disponível a vocês e a gente falou um pouquinho sobre circuitos. Eu expliquei como faz um circuito no programa Logisim, que é o que eu uso. Tem alguns outros, né? Mas eu faço no Logisim, por exemplo. E aí falei um pouquinho sobre o circuito, vai ajudar vocês. Falei bastante sobre as atividades e falei um pouco também da relação do mapa, tá? E daí tá postado a aula explicativa do mapa, que eu criei uma proposição parecida com a proposição do mapa e que fizesse junção entre os três exercícios, tabela verdade, diagrama de Venn e o circuito lógico, tá bom? Então, se você assistiu o vídeo do mapa, vocês não terão dificuldade alguma, belezinha? Então, só para a gente lembrar da nossa aula passada, nós falamos de relação de pertinência e de inclusão. Não confundir as duas, né? Porque quando a gente fala em relação de pertinência, isso pertence a isso. Esse elemento vai pertencer a esse conjunto. Eu estou me referenciando sempre a elemento com conjunto. E relação de inclusão, eu estou sempre relacionando conjunto com conjunto.
ok? Só para a gente exemplificar a nossa situação aqui, a gente tem 3 conjuntos. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, né? E aí a gente pode dar nomenclatura para esses conjuntos, né? Por exemplo, o conjunto A é um conjunto X, onde os elementos X, né? Tal que X é uma fruta vermelha. Esse é o nosso conjunto A. O nosso conjunto B, perceba que ele é mais geralzão, né? X, tal que X é uma fruta. Tudo aqui é uma fruta, certo? E A, o conjunto tal que é uma fruta amarela, ok? Aqui nesse caso, nós podemos falar que o conjunto A, ele está contido no conjunto B, ok? Porque eu vejo completamente o conjunto A dentro do conjunto B. Então, a gente usa uma relação de inclusão. Ele está incluso, está contido. Assim como o conjunto C também está contido no conjunto B, né? Mas vejam que eu não posso falar que o conjunto B, por exemplo, ele está contido no conjunto A. O conjunto B, ele contém um conjunto A. Lembraram? Esse símbolo aqui, ele é o contém, ok? Então, B não pode, não contém, não está contido no conjunto A, porém, B contém A, tá? Ele contém o conjunto A. Então, sempre quando eu estiver falando em relação de conjunto para conjunto, eu vou usar a ideia de contido ou não contido, ou contém ou não contém, tá? Elemento para conjunto, pertence ou não pertence. E aí a gente falou um pouquinho sobre subconjuntos, ou seja, o A é um subconjunto do conjunto B, assim como o C também é um subconjunto. É um conjunto que está dentro do conjunto B. Quando a gente fala em subconjuntos, é muito importante que a gente fala no conjunto das partes. O que é isso, né? O conjunto das partes, ele é um conjunto como se eu estivesse pegando um conjunto qualquer e estivesse partilhando em várias secções, em vários pedacinhos. Lembraram disso, que a gente chegou a comentar um pouquinho? E partilhando esse conjunto em vários pedacinhos. Imagina, por exemplo, que eu vou chamar aqui um conjunto, eu vou chamar um conjunto de A, e que ele tem os elementos A, B e C, ok? Esse é meu conjunto. Ele tem os elementos A, o B e o C. Primeiro, a gente vai definir o que é esse conjunto das partes, tá? Eu vou pegar esse conjunto que é A, B, C e vou fracionar ele em vários pedacinhos. Primeiro, eu preciso descobrir quantos pedacinhos eu vou fracionar esse meu conjunto. Como que eu descubro quantos pedacinhos eu vou fracionar? Tem uma fórmula que vocês já conhecem. 2 elevado a n. Ué, professora, mas isso não era para a gente saber quantas linhas a gente tinha na tabela verdade? A mesma fórmula, é a mesma coisa. Conjunto e tabela verdade, eles têm uma relação muito, muito íntima, tá certo? Então, 2 elevado a n, no caso aqui, meu n é 3, né? Porque eu tenho ABC, seria 2 elevado a 3, seriam 8 partes. Belezinha? Tudo bem? Certo? Isso, Jackson. O conjunto amarelo. Ótimo, obrigado. Obrigado. Aqui é C. Tá bom? Obrigado. Conjunto C, das frutas amarelas. Então, aqui, ó, de novo. Então, nós temos 2 elevado a 3 elementos. Eu vou ter 8 elementos, tá? O que vai ser esses 8 elementos? É como se eu estivesse pegando esses 3 elementos e criando vários pedacinhos. Esses pedacinhos, eles vão ser conjuntos individuais. Vejam o que eu vou fazer, ó. Eu vou criar um conjunto que eu vou chamar de PA, porque é partes do conjunto A, ok? Se fosse o conjunto B, seria PB. Se fosse o conjunto C, seria PC. Conjunto D seria PD, tá certo? Então, aí eu vou separando, vou fazendo as combinações desses 3 elementos. O primeiro que a gente vai fazer, eu já falo sobre esse aqui, tá? O primeiro que a gente vai fazer, tá vendo que tá entre chaves? Conjunto está sempre entre chaves, tá bem? Então, aqui, ó, o primeiro é o elemento A. O segundo é o elemento B. O terceiro é o elemento... Agora vamos trocar de nome para ficar mais claro para gente. Vamos falar assim, ó.
O primeiro aqui que eu vejo é o subconjunto A. Estão vendo que ele está entre chaves? Se está entre chaves, ele é um conjuntinho. Então, ele é um pedacinho daquele conjunto A, tá? Esse conjunto B, tá vendo? Ele é um outro pedacinho. Conjunto C. Aí depois eu tenho o quê? AB, AC, BC, ABC. E eu tenho esse carinha aqui. Esse carinha aqui é muito legal. Ele se chama vazio. Vazio, tá? O elemento vazio, ele está sempre contido, veja só, ele sempre está contido em qualquer subconjunto das partes. Em qualquer conjunto das partes, ele vai estar lá. Não importa quantos elementos eu tenha, o zero sempre, o vazio sempre vai estar lá. Vejam que eu tenho 8 aqui, né? Se eu não colocar o vazio, não fecha a conta. Porque eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a gente não colocar o vazio, não fecha a conta. É o mesmo conceito da tabela verdade, é o mesmo conceito. Veja que isso é uma probabilidade, né, Jackson? Eu estou fazendo combinações, consegue perceber? Eu faço a combinação, veja que eu não repeti nenhum elemento, né? A gente não pode ter elemento repetido dentro de conjunto. Então, eu não repeti, por exemplo, a ou a AB. Vocês perceberam que eu não repeti? Não foi feito isso, né? Então, todas essas combinações foram feitas sem a repetição. Não, Paulo, vazio, ele é vazio. O zero, ele é um elemento. Ele é zero. Eu tenho zero. Vazio é vazio. Se eu falar em um conjunto vazio, lembrando da aula passada, eu posso falar que B é um conjunto vazio. Ou eu represento ele assim, ok? Ou eu represento ele assim, ó, uma chave sem nada dentro. Se eu colocar o zero aqui dentro, ele tem um elemento. Que elemento ele tem? O zero. Tudo bem? Então, o zero, ele é um elemento para mim. O vazio, ele não é elemento algum. Tudo bem, gente? Então, ó, vamos ver aqui. Como que eu faria aqui um conjunto de 3 elementos? A gente já fez. 2 elevado a 3 dá 8. 8 seriam 8 partezinhas. Se fosse 2 elementos, seria 2 elevado a 2, 4 elementos. E se fosse um conjunto vazio, estão vendo aqui? Que é um conjunto vazio? C igual a vazio, ele tem 0 elementos. Aí já é diferente daquilo que você falou, né, Paulo? Ele tem 0, ele não tem nenhum elemento dentro dele. Não posso falar isso aqui, ok? Se eu colocar assim, ele tem um elemento que é o elemento 0, mas ele não tem nenhum elemento dentro dele. E aí, a gente tem uma proposição, né? Isso é questão algébrica mesmo, que qualquer número elevado a 0, ele vale 1. Ou seja, 1 milhão elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 1 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. Tranquilo? Então, como o conjunto vazio ele não tem elementos, ele vai ser 2 elevado a 0, ele vai ter um elemento. Que elemento que ele tem? O símbolo, o próprio elemento vazio. Tranquilo? Tá? Se fosse um elemento, vamos supor que eu tenho um conjunto D aqui, ó. Essa parte do quê? Repete para mim. Essa parte do quê? Ó, vamos supor que eu tenho aqui o conjunto D. Ele tem um elemento, né? Que é o elemento 2. Então, quantos subconjuntos, se eu fosse dividir esse conjunto em um conjunto das partes, vejam que ele tem um nome, aquele conjuntinho, conjunto das partes. Ele teria quantos elementos? Do lado A1, ele teria 2 elementos. Tranquilo? Ele teria 2 elementos. Quais seriam esses 2 elementos do conjunto das partes? A gente vai chamar de parte de D. Tudo bem? Aí a gente vai abrir umas chaves porque é um conjunto das partes. Parte de D, aí a gente vai ter o subconjunto 2 e o vazio. Eu tenho 2 elementos, um aqui e um aqui. Tranquilo?
essa questão aqui de qualquer coisa elevado a zero é algébrico. Isso é coisa do ensino médio mesmo, tá? Não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, mas é algo muito comum a gente ter qualquer coisa elevada a zero. Isso vai ter uma explicação algébrica para que seja válido como um, né? Mas eu não vou entrar em contexto, tudo bem? E esse de 2 elevado a zero de valer 1 só vai ser válido para quando o conjunto que eu estiver trabalhando ele tiver um conjunto vazio. Só. Do contrário, ele vai ser um conjunto que eu vou fazer todas as combinações. Vamos fazer o conjunto das partes daqui de B, por exemplo? Parte de B, tá? Vamos fazer o conjunto das partes do conjunto B. Tá, vamos lá. Vou explicar o conjunto. Oi. Estava travando um pouco o seu áudio. Como vai ficar o slide em destaque, eu vou pedir para você fechar a sua câmera, que acho que vai aliviar um pouco sua conexão, tá? Nós vamos sair aqui do foco, acho que vai facilitar. E aí a pergunta do Leandro já estava indo na perspectiva. Vou tirar minha câmera, beleza? Isso, vamos ver favor. Então. Uhum. Tá, vamos lá. Vou explicar primeiro, então, o conjunto das partes aqui das partes do conjunto B, ele vai ter 4 elementos, certo? Vai ter 4 elementos. Vamos lá, vamos fazer quem são esses 4 elementos aqui, tá? Então, nós temos o elemento 1 e o A. Então, eu vou ter certo? Tá travando o seu áudio, professora. Não sei porque minha conexão aqui boa. Mas está travando. A minha conexão bastante. aqui tá dando completa. Tá me ouvindo? Será sim, agora sim. Ah, normal. Certo? Estão agora sim. Bem? Sim, agora sim. Então tá. Beleza. Não tá. Não tá. Não sei porquê. Minha conexão aqui tá dando 100% e eu não sei por que tá falhando. Enfim. Vamos lá, então. Aí, ó. Estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa vocês me falam que eu volto. E aí, ó, o conjunto das partes, então, do conjunto B. Ok? Aí eu vou ter o subconjunto A. Estão vendo que ele está entre chaves, né? O subconjunto 1, o subconjunto A. Agora eu vou ter o 1 e o A, certo? Eu vou ter 4. Veja que eu tenho 3. Se eu pensar em fazer mais alguma combinação aqui, vocês percebem que eu não tenho mais combinação para fazer? Se eu fizer mais alguma combinação aqui, eu vou repetir. Tipo assim, ó. A e 1. Vou começar a repetir, tá vendo? Comecei a repetir. Lembrando que conjunto, a ordem, a gente sempre coloca do menor para o maior, mas isso aqui a gente diz que é a mesma coisa, eles têm os mesmos elementos. Aqui está falando que tem 4, mas o que está faltando? Está faltando o elemento. Gustavo, você está conseguindo me ouvir? Tá, ainda tá. Eu sei que é muito ruim interromper no meio de uma explicação, mas falhou bem, infelizmente. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Gente, mil perdões, eu não sei o que tá dando hoje. Minha conta tá normal aqui, não sei se tá dando alguma coisa. Voltou? Parece que sim, professora.
Tá tudo bem, professor? Parece que dá para te ouvir com clareza agora. Ótimo. Então vamos lá. Então vamos lá. Voltando aqui nesse conjunto. As partes do conjunto A, que seriam os elementos. Professora, travou de novo. Tá ruim, né? Não Tá. sei por quê. Pessoal, a professora vai continuar explicando aqui e se continuar dessa forma, depois eu combino com ela, ela grava em separado isso aqui, posta para vocês, aí vocês vão conseguir vendo. Vão tentando acompanhar agora, já que a gente está nesse momento de transmissão, mas depois a gente combina certinho para ela gravar, ou até mesmo ela fazer uma segunda aula extra e tal. Não se preocupem, tá? Vamos tentando conduzir aqui, já que a gente está nesse momento, tá bom? Pode seguir, professor. Isso aí, gente. A minha conexão sempre é boa. Hoje, infelizmente, não sei o que está acontecendo, mesmo assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora vocês estão me ouvindo, né? Vamos indo. Vamos ver o que dá, senão eu gravo a aula, não tem problema. Vocês sabem que para mim não tem problema com isso, né? Bem. Bom, pessoal, aconteceu o que a gente imaginava, né? A professora caiu, voltou. Vamos ver se agora está novo em folha. Professora Jandira. E aí? Ai, Não. Tem uma Não. raiva quando. Não, pessoal. Ainda está travando. Será que só se atualizar? Talvez. Será que se atualizar? Deixa eu atualizar aqui, peraí. Beleza. Bom, pessoal, enquanto isso, eu vou dando alguns recados para vocês. Primeiro, a professora depois vai gravar essa aula, a gente vai estar disponibilizando, não se preocupe. Né? Pode acontecer, a conexão da professora é boa, não é o microfone, já, isso é a conexão mesmo. Ela usa um bom microfone, as outras aulas foram bem tranquilas, é a conexão mesmo. A conexão dela é muito boa, é uma das mais estáveis aqui da cidade, mas às vezes acontece, tá? Então, depois essa aula vai ser gravada, a gente vai postar para vocês, vamos ver se a professora consegue voltar aqui para a gente conduzir a aula. Então, vamos lá. Fiquem atentos aos prazos, né? Dia 25 está aí, encerra o prazo da atividade 1, não só por uma questão de nota, mas também pelo aprendizado, tá? Então, observem, né? Não percam esse prazo. As dúvidas continuem encaminhando lá para mim, fale com o mediador, que dentro do possível eu vou respondendo. Só mesmo nos dias que tem transmissão, que daí eu, a partir de 7h30, eu já vou me concentrando aqui na estrutura, tá? Oi. Parece que tá bom agora. Uhum. A gente estava conversando até agora, estava tudo bem. Agora que eu comecei a dar aula, essa internet começa a travar. Ô, ódio! Meu Deus do céu. Parece que é de propósito, né? Aperta um botãozinho lá. Cara, parece que tá de sacanagem com a minha cara. Ô, internet. Coloca a professora no modo estrada com buraco, né? Aí começa a trepinar tudo. Ai. Beleza, vamos aproveitar então. Vai lá, professora. Agora tá tudo bem. Beleza. Agora tá todo mundo ouvindo. Tá bom, então vamos lá. Meu Jesus. Gente, se tudo der errado no fim, eu gravo uma aula e posto para vocês, tá? Não se preocupem, a gente grava uma aula extra, sei lá, a gente vê o que faz, tá? Vamos lá. Então, beleza, ó, voltando lá no conjunto das partes,
do conjunto A, né, que tinha o elemento A, B e o elemento C. Então, veja o que acontece, né? Elemento A, elemento B, elemento C. Quando eu jogo isso tudo dentro de uma chave, ele já não é mais um elemento, ele já é um conjunto. Então, veja, ó, conjunto das partes, tá certo? Então, aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou fazer um conjunto com o elemento A, vou fazer um conjunto com o elemento B, eu vou fazer um conjunto com o elemento C, eu vou fazer um conjunto com o elemento AB, AC, BC, ABC. Vejam que até aí eu tenho 7, né? Tá faltando quem? Tá faltando o vazio, o conjunto vazio, para eu fechar a minha conta dos 8 subconjuntos aqui. Tranquilo? Então, lembrem sempre que BC e CB é o mesmo conjunto. Eu só inverti a ordem dos elementos. O que torna um conjunto diferente do outro é ter elementos diferentes um do outro. Legal, gente? Ficou claro essa questão de conjunto das partes? Então, eu posso ter um conjunto das partes de qualquer conjunto, tá? Eu posso ter, por exemplo, um conjunto C, que é 1 e 2 e 3, ok? Aí eu vou fazer o conjunto das partes de C. Conjunto das partes. Então, vamos lá. Eu vou ter 8, né? 2 elevado a 3, eu vou ter 8. Então, eu vou ter um conjunto com elemento A, um conjunto com elemento A com elemento 1, um conjunto com elemento 2, um conjunto com elemento 3, um conjunto com elemento 1, 2, um conjunto com elemento 1, 3, um conjunto com elemento 2, 3, tá bom? 2, 3, um conjunto 1, 2, 3, e mais o nosso vazio. 4, 5, 6, 7, 8 elementos nesse meu conjunto das partes. Certo? Prof, Oi. repete essa última explicação que falhou. Do conjunto C? De quando você fez a seta aí para ir subindo dentro do Ah, tá. conjunto, tá certo? Uhum. É só continuação, tá certo, gente? Ó, conjunto com elemento 1, conjunto com elemento 2, o conjunto com elemento 3, o conjunto com elemento 1, 2, o conjunto com elemento 1, 3, o conjunto com elemento 2, 3, o conjunto com elemento 1, 2, 3 e o vazio, tá certo? Então, aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tudo bem? Certo? Então, ficou claro, gente, esse conjunto das partes, aos trancos e barrancos, igual o Zeca Pagodinho? Aos trancos e barrancos vamos nós? Ficou claro isso aqui? Se tiver alguma dúvida ainda, vocês falam, tá? Então, o exercício 3 é um exercício para a gente testar lá a nossa relação de inclusão e de pertinência. Então, eu tenho o conjunto A. Eu quero que vocês respondam para mim, tá certo? Eu tenho o conjunto A, que ele é formado pelos elementos A, B, C e D. Por que eu falo elementos? Está vendo que eu só tenho a chave do conjunto e todos os que estão dentro do conjunto A, eles não têm chave dentro deles. Então, eles são puro elementos, estão vendo? Que esse conjunto A aqui, ó, o A, o B, o C e o D, eles estão purinhos aqui, bonitinhos aqui dentro. Então, eles são elementos do conjunto A, ok? Letra A. Esse conjuntinho aqui, né? Um conjuntinho A está contido em A verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Falso? Talvez? Não sei. O que vocês acham? Letra B. O A pertence ou não pertence a A? O conjuntinho, veja que eu estou falando conjunto, né? Se está entre chaves é porque é conjunto.
O conjuntinho pertence a verdadeiro ou falso? O vazio está contido em A, verdadeiro ou falso? Agora sim, né? O conjuntinho A está contido em A? Verdadeiro. Verdadeiro sim, ele é um subconjunto do conjunto das partes de A, certo? Como que seriam o conjunto das partes desse conjunto A aqui? Seria o conjuntinho A, daria um monte, né? Daria 16, não vou fazer todos eles. Conjuntinho B, o conjuntinho C, certo? O conjuntinho D, e daí vai, sucessivamente. Então, esse conjuntinho está contido no conjunto das partes? Sim, verdadeiro. Agora veja que elemento. Tá vendo? Elemento. Elemento tá no A. Esse elemento A tá no conjunto A? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ele não tá aqui? Então é verdadeiro. Olha que engraçado. Aqui é um conjunto, certo? Aqui é um elemento. O conjunto está contido? Sim, está contido. Esse aqui é um cara do subconjunto do conjunto A. Legal? Esse aqui também é um elemento do conjunto A. E agora, se eu nascer, eu posso falar que esse conjunto pertence a? Esse conjunto aqui pertence a? Falso. Não preciso nem pensar. Por quê? Não posso usar conjunto com relação de pertinência. É falso. Tudo bem? Não posso usar conjunto com relação de pertinência. Pertinência é só para elemento, então é falso. Não quero nem saber se é ou se não é. Tá bom? Vazio está contido em A? Vazio está contido em A, né? O vazio está contido em todo mundo. O vazio está contido em todo mundo. Em todo subconjunto, o vazio vai estar. Vamos fazer um outro exemplo? Se eu falo, por exemplo, B e C, está contido em A? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Se eu for fazendo todas as combinações aqui, esse carinha aqui, esse conjunto, porque está entre chaves, ele vai estar contido em A. E agora, se eu fizer assim, ó, o elemento B, não, vou criar um outro elemento, o elemento Z, pertence a A? Falso, né? Ele não está aqui, aqui eu só tenho A, B, C e D, ele não está aqui, então é falso. É um elemento que não está aqui para mim. Tranquilo, gente? Tudo bem? Lá na página 65 do livro de vocês, tem um exercício bem bacana do livro, tá? Com verdadeiro ou falso, perguntando se pertence, se não pertence, se está contido, se não está contido. Então, eu deixo aí como tarefa para que vocês possam fazer, tá? Aqui é um outro exercício, tá feito. Tudo bem? Não vou fazer porque é grande, esse aqui eu deixo também para vocês fazerem porque está resolvido. E aí a gente, enfim, começa a falar sobre operações em conjunto, que é o que de fato tem no mapa de vocês, certo? A primeira relação que a gente vai falar um pouquinho é sobre a relação de união. Então a gente já sabe que lá da tabela verdade, agora a gente vai começar a entender a nossa relação com a tabela verdade em relação a conjuntos, certo? O nosso união, se eu tiver aqui dois conjuntos, A união B, que é o que a gente usa lá na tabela verdade, nós vamos ter o quê? Só vai ser falso quando não tiver em nenhum deles. Concorda comigo? Só vai ser falso a relação da verdade quando os dois já torna aquilo. Então, imagina que eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Professora? Travou de novo? Repete, por favor. Ai, meu Deus. De novo, vamos lá. Aí o conjunto da união é um conjunto que o quê? Se eu tiver falso e falso nas duas colunas de proposições, né? Aí eu vou ter minha solução final, meu resultado final como falso. Do contrário, tudo é verdadeiro. O que isso significa para mim, em termos matemáticos? Que quando eu pego um conjunto e faço a união com o outro conjunto, é como se eu estivesse unindo os dois conjuntos, certo? Só vai ser falso quando não tiver em nenhum dos dois. Se tiver em um dos dois conjuntos, para mim, já vai ser verdadeiro.
Então, quando eu falo em relação de união para conjunto, se eu fosse bem, eu estaria pintando todo esse nosso diagrama aqui, tanto A quanto o B. Por quê? Tanto faz se ele estiver aqui no A, tanto faz se ele estiver no B, ou tanto faz se ele estiver aqui na interseção, certo? Tanto faz se ele estiver aqui no meio, que vai ser verdade para mim. Tranquilo? Aqui, essa é a relação de união. Agora a gente tem a relação de interseção. O que é isso? Que seria o nosso A, relação de interseção. Ela vai ser falso. Tá travando? Oh, Jesus. Hoje a gente sai daqui meia-noite, imagina? Ai, meu pai amado. Tá normal, né? Às vezes falha a minha conexão, falha a conexão de vocês. Misericórdia. Olha lá, se travar de novo, eu repito. A gente tem lá agora a nossa interseção. O que é a nossa interseção na tabela verdade? A nossa interseção só vai ser verdadeira quando estiver acontecendo ser verdadeiro nos dois. Agora eu tenho que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, sendo entre dois conjuntos. O x, que é o meu elemento, ele tem que estar no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. No conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Qual seria essa região, gente? Que estaria no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Essa região aqui que está em verde. Concorda comigo? Por quê? Qual é a única região que está entrelaçando entre os dois conjuntos ao mesmo tempo? Essa regiãozinha aqui. Essa só está em A, concorda comigo? Que essa região aqui só pertence a A. Essa região só pertence a B. Mas essa região aqui, eu entrelaço os dois conjuntos. É em A quanto em B. Tudo bem? Então, a interseção seria aquela região ali. Vamos fazer um exemplo de interseção aqui, tá? Imagina que eu tenho o conjunto A, que seria A, B e C, certo? E o conjunto B seria A, C e D. Beleza? Tá pulando? Alguém tá falhando? Ouvindo Está falhando? falhando ainda bastante, professora. Ai, meu Deus Eu do estou céu, avisando olha. aqui os alunos, né, que depois vai precisar ser gravada essa aula, comprometeu bastante. Mas, pessoal, É, eu vou deixar a eu professora vou tocando gravar, fiquem aqui a aula tranquilos. para ver assim o que a gente consegue ir aproveitando para esse momento, né? Então, se puder explicar de novo, Fiquem tranquilos, gente. Amanhã eu gravo para vocês. Amanhã eu gravo e amanhã mesmo já disponibilizo para vocês, tá? Que infelizmente, igual vocês falaram, a gente não sabe quando a nossa internet tá boa e ruim, né? Então, dentre todas as aulas que a gente teve, essa foi a primeira que deu ruim, né? Mas vamos ver o que eu faço durante essa semana, infelizmente. Obrigado, gente, obrigado. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tocar aqui, tá? Só para que vocês consigam entender um pouco do que eu falei lá no mapa, certo? Só para que vocês consigam entender um pouco a relação lá do mapa, beleza? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos A, B e C, e o conjunto B, que é formado pelos elementos A, C. Vamos olhar cada conjunto individualmente, tá bom? Vamos olhar o conjunto A aqui, que é esse conjunto aqui, ó. Certo? Esse aqui é o conjunto A. E esse aqui é o conjunto B. Tudo que está dentro desse
círculo é o conjunto B, e tudo que está dentro desse círculo é o meu conjunto A. Então, quais os elementos que estão no conjunto A? O elemento A, veja que está dentro desse círculo aqui, ó. A, B e C. Tá aqui, A, B e C. Beleza, tá o conjunto A. E quais elementos que estão dentro do conjunto B? O A tá aqui, o C e o D. Opa, eu já consigo olhar uma coisa aqui engraçada. Tem dois elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, certo? Aqui, ó, esse aqui não. Que estão em A e B ao mesmo tempo, certo? Então, isso é a interseção. Na nossa tabela verdade, para ser verdadeiro, tem que estar nos dois ao mesmo tempo, não é? Quando eu estiver falando de interseção. Então, aqui, ó, qual o elemento que tanto está em A quanto está em B? O elemento A e o elemento C. Então, qual é o meu conjunto que compõe a interseção? A interseção é formada por elemento A e pelo elemento C. Por isso que na tabela verdade de vocês, vocês têm V, V, F, F, V, F, V, F, e aí na interseção, que seria aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e na interseção eu teria aqui, ó, verdadeiro, falso, falso e falso. Só é verdadeiro quando está nos dois ao mesmo tempo. Então vejam que o diagrama e a tabela verdade são a mesma coisa, vista de formas diferentes, tá certo? Aí a gente vê o seguinte, tem uma coisa bem legal aqui que eu expliquei no mapa. Aí, nós temos aqui 3 regiões. Vocês conseguem ver 3 regiões aqui? Eu vou chamar essa região aqui de região 1, tá ok? Essa aqui de região 2 e essa aqui de região 3. Jackson, isso aí. Interseção, os elementos têm que se repetir. Ó, tabela verdade, só é verdadeiro quando repete os dois, né? Aqui, ó, é falso, falso não vai ser verdadeiro, porque é dois. Eu já vou explicar isso aqui. Então, aqui está dividido em 3 regiões, não tá? Essa região aqui, vocês concordam comigo que é uma região que é VF? Ou seja, é verdadeiro em A e falso em B. Vocês concordam comigo ou não? Vocês conseguem de A, mas que não está na região de B. Então, verdadeiro porque está na região de A e falso porque está na região de B. Essa região aqui do meio, ela é uma região que ela é verdadeiro para A e verdadeiro para B, porque ela é uma região que tanto ela está em A quanto está em B, ao mesmo tempo. E essa região aqui é uma região que não está em A e que está em B. Tranquilo? Então vejam que eu tenho quase todas as combinações. Ó, eu tenho essa combinação aqui, que é essa aqui. Eu tenho essa aqui, que é essa aqui. Eu tenho essa aqui, que é essa aqui, e falta a minha FF. Quem é FF? É o meu conjunto universo, que estaria abraçando tudo aqui para o lado de fora, que seria o que a gente falou na aula passada, né? Que seriam tudo que estivesse abraçando esses dois conjuntos aqui, que seria a região, ó, que não está nem em A e nem em B. Qual é essa região que é? Toda essa região aqui de fora. Mas o conjunto universo, ele não interessa para a gente quando a gente estiver falando em diagrama de Venn. Mas só que vocês entendam que a tabela verdade e diagrama de Venn é a mesma coisa, tá bom? Um está traduzindo, eles estão traduzindo a mesma coisa, tá certo? Tranquilo? E aí a gente entra em diferença ou não. É a mesma coisa. Se eu tenho o seguinte aqui, ó, nesse caso, A menos B, é como se eu tivesse, vejam só, se eu estiver pegando um conjunto, tem um exemplo ali. Quando eu falo A menos B, o que vem na cabeça de vocês? Vejam que é diferente A menos B e B menos A. A matemática, a ordem importa pra gente, né? Não importa a ordem que a gente lê, importa pra caramba. Então, observem aqui. Quando eu falo que é A menos B, é como se eu estivesse pegando o elemento A e retirando o elemento B. Faz sentido para vocês?
Faz? Então, ó, como se eu estivesse pegando o conjunto A e retirando o conjunto B. Tá aqui, ó, retirando. Então, vejam que tudo que participava do conjunto B, para mim, não participa mais. Porque eu retirei o B da minha conta. Então, B menos A é diferente, porque eu teria isso aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. Eu teria o conjunto B menos o conjunto A. Conseguem compreender que é o contrário? Então, eu teria o conjunto B, que seria tudo isso aqui, e retiro o conjunto A. É como se eu estivesse cortando um pedaço aqui. Tá? O que é a nomenclatura? São os elementos que pertencem a, que estão aqui dentro, ó, mas não estão dentro do conjunto B, para essa nomenclatura aqui. Tá certo? Então, E, A menos é o primeiro do conjunto. Eu retiro todo aquele nosso conjunto. Como que ficaria isso numa operação aqui, né? Vamos lá. Imagina novamente que eu tenho o conjunto ABC para A, tá aqui, A, B, C. Ah, uma coisa que vocês poderiam me perguntar. Pro, eu não posso colocar o A e o C aqui? Bem provável que vocês estejam me perguntando ou pensando isso, certo? Eu poderia colocar o elemento A e o elemento C aqui? Sim, poderia. Mas como eu estou trabalhando com o conjunto A e B ao mesmo tempo, e eu vejo que o elemento A e o elemento C estão repetidos em ambos os conjuntos, eu já vou e jogo eles na interseção, porque lembrando que eu posso repetir elemento dentro do conjunto? Não, professora, não posso repetir. E se eu coloco esse elemento A aqui e aqui, eu estou repetindo. Então, eu não posso. Então, o que eu aconselho a vocês? Quando estiver trabalhando com conjunto, sempre começam pelo que tem mais interseção, tá? Sempre o que tem mais interseção, sempre comecem pela interseção e daí vão para o restante das operações dentro do conjunto. Tá, Renata, como A e C fazem parte de B, eles são inclusos em A e B? Ótima pergunta. Vamos lá, vamos responder aqui. Ótima pergunta. Veja o seguinte, ó, a minha operação que eu quero determinar é A menos o B, certo? É o conjunto A menos o conjunto B. Então, eu coloquei aqui o conjunto A, coloquei aqui o conjunto B. E agora eu vou retirar o conjunto B, não é isso? Do conjunto A. Então, eu vou retirar tudo isso aqui. Eu vou retirar. Isso aqui tudo para mim vai morrer. Tudo isso vai morrer. Eu estou tirando o B. E com ele eu estou carregando aqueles elementos que, inclusive, pertencem no conjunto A. Eu levo tudo que é de B embora. Tudo que é dele. Inclusive aqueles elementos que estão também em A, que seria o A e C. Levo tudo embora. E quem resta? Só o elemento B. Entendeu, Renata? Só resta o elemento B, tá certo? Então, quando eu falo em diferença do conjunto, sempre lembra que quando eu faço um conjunto menos o outro, quando eu faço menos, eu estou tirando tudo que é daquele conjunto da jogada, só está ficando o meu restante mesmo. O que der, o que sobrar para mim, tá certo? E nesse caso, o único elemento que não tem nenhuma participação, né, com o conjunto seria o elemento B, tá? Se fosse um elemento aqui, um conjunto, outro conjunto que fosse A, C e D. Concordam que é o mesmo conjunto? Vou chamar de conjunto C. Concordam que o conjunto C é o mesmo conjunto B? Se eu pegar o C e retirar o B, o que resta? Resta o conjunto, hein, Paulo? Que você perguntou? Resta o conjunto quê? Vazio. Entenderam onde está o vazio? O vazio só aparece quando não tem mais nada para eu representar. Mas ele está ali.
O vazio está ali. Ele é um cara que ele sempre está na minha operação, né? Certo? Isso, Leandro. Isso. Se fosse ficaria, ó, B menos A, eu tiraria B menos o A, eu tiraria tudo isso aqui, ó. Certo? Eu tiraria o A da jogada, ó. Tiraria tudo isso aqui. Aí ficaria só o elemento D. Tá bom? O conjunto B menos o conjunto A, aí eu estaria retirando o A da jogada, sempre retiro o segundo conjunto. Estaria retirando ele, tudo que faz parte dele. Então iria sobrar somente o elemento D, tá bom? E aí, ó, é o que eu falei para vocês do conjunto universo. Quando a gente fala em complementar, nós estamos basicamente falando no conjunto universo. Isso, isso. Se conjuntuar com um elemento mais... Tá, se aqui tivesse um elemento E, né? Isso que você está perguntando. A, B, C e E, por exemplo, né? O E apareceria aqui, ó. Por que o E apareceria aqui? Porque ele não está em B, né? Ele não está no conjunto B, então está em A. Então, ele retirasse o conjunto B daqui, sobraria o elemento B, e aí a gente fala em complementar, certo? A ideia de diferença e complementar é a mesma coisa. Só que complementar eu sempre estou trabalhando com conjunto único. Pro, tá travando, Travou? tá? Travou bastante já na sequência. Eu tô Ai, deixando tocar um pouco, mas tá travando bastante. voltar. Acho que Aqui foi ok. avança mais um pouco e talvez a gente encerre próximo Tá do bom. horário mesmo e talvez você tenha que gravar, viu? Eu gravo amanhã, de certeza. Mas só para a gente falar sobre e Claro, com terminar a aula. certeza. Mas aí, ó, só para a gente falar de complementar, tá? A ideia de complementar é a mesma ideia da diferença. Só que quando eu falo em complementar, eu estou sempre falando do universo. Lembrando o que é o universo? O universo seria todas as possibilidades possíveis, que é formado pelos elementos 1, 2, 3. Esse é meu conjunto universo? Obviamente não, né? 1, 2, 3 não é número, então ele pertence a um conjuntão muito maior do que ele. Por exemplo, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, esse é o meu universo. É um conjuntão que faz parte, esse pequenininho aqui faz parte dele. É um conjunto, né? Então, o universo seria tudo. Nesse caso aqui, como eu estou falando em letra, qual seria meu conjunto universo? Seria o meu alfabeto. A, B, B, C, e aí vai até Z, né? Esse seria meu conjunto universo, tá certo? Ok? E aí, sempre lembra que o universo seria todas as possibilidades daquele conjunto. Então, quando eu falo em complementar, se eu quero retirar, não vou falar em numérico, porque numérico fica mais difícil da gente. Imagina que eu estou falando nas vogais A, E, I, O, U. Esse é meu conjunto universo. Conjunto das vogais A, E, I, O, U. E aí eu estou falando que um conjunto A, ele é o elemento A e o elemento E e o elemento I. Se eu fizer o A complementar, se eu falar assim, qual é o A complementar?
Eu sempre estou me referenciando, eu não preciso falar. Eu não preciso falar. Eu sempre estou me referenciando ao conjunto universo. O que isso significa? O A complementar é como se eu estivesse pegando o conjunto universo e retirando o conjunto com a diferença. Então, I, e sobra quem? Sobra o O e o U. Legal? Então, o A complementar, ele sempre junto o universo, tá bem? Mas ele é bem parecido com a diferença. Paulo, a ordem é importante. Lembra que eu falei lá na tabela verdade que a ordem para algumas operações era muito, muito importante. Então, dependendo da forma com que estamos fazendo e da operação, a ordem é importante. A diferença é importante. Então, lembra quando a gente estava fazendo negativo de tabela? Não A ou B é completamente diferente disso aqui. A ou não B. Tá vendo que a ordem, ó, que eu coloquei é negativa, importa para mim. Isso aqui é uma relação entre, e isso aqui é uma outra relação entre dois conjuntos. Então, a ordem para a diferença importa muito, tá bem? Ok? Eu vou gravar a aula, fiquem tranquilos, e vai ficar tudo bem. Vou deixar a aula gravada para vocês. E aqui um outro exemplo, ó, imagina que eu tenho um conjunto universo que é dos números, que são os números inteiros, os que não é 1,2, 1,4, 1,5, e o conjunto A é dos números pares. Então, pensa no conjunto dos números inteiros. Menos 1, infinito para cá, né? 0, 1, 2, 3, e daí vai. Certo? E se eu tiro todos os números pares daqui? Vai restar quem? Vai restar os números ímpares. Tranquilo? Bem claro isso aqui pra gente, né? Se eu retiro todos os números pares, vão ficar somente os números ímpares. Oi, Pro. Quer fazer suas considerações para a gente ir encerrando? Tá bem comprometido. É bem triste falar isso. Tá bem Tá ruim. bem comprometido. Tá dando bastante trabalho de entender. Não. E sim, Tá Paulo, bom. eu vou Então, pegar todas as perguntas do chat, vou encaminhar para a professora, e aí ela faz a aula com base nas perguntas, a gravação da aula respondendo as perguntas, tá? sim. É isso aí, gente. Nós hoje acabou não funcionando como a gente planejava, mas não se preocupe, vocês não vão ficar sem esse conteúdo não, tá bom? Sim. Gente, novamente peço desculpas a vocês, tá? Então, pode me mandar por e-mail, eu vou regravar essa aula amanhã e eu já posto amanhã para vocês, tá bem? Essa aula. E na próxima a gente fala sobre relações, sim. Uma pena. Eu me sinto extremamente frustrada quando isso acontece. Mas, infelizmente, é coisa que acontece. E ó, vocês imaginam que a minha internet é ruim? Minha internet não é ruim, não, gente. É muito boa. É a melhor de Maringá. É a melhor ainda. É a melhor, mas é isso, às vezes acontece mesmo, porque é assim, né, gente? Com a pandemia, a gente está num consumo máximo das conexões, né? Por Aí. exemplo, eu tô aqui, eu estou utilizando dois computadores pendurado no Wi-Fi, mas ainda que eu estou usando por cabos meus para tentar garantir um pouco mais, mas eu estou com meu celular e todas as casas estão com uma demanda maior, né? Não, Daniel, é a conexão mesmo. Assim, não, É. não se preocupe, a gente tem usado bons equipamentos
diga-se de passagem, são até microfones de estúdio, ou pelo menos próximo disso, para captar o máximo possível. A Pro investiu bastante aí no microfone dela, então realmente é conexão, tá? Mas é isso aí, gente. Então nós vamos encerrando por aqui. Aí a Pro vai dando sequência lá, ela grava, se tiver disponível, eu já disponibilizo para vocês. Espero que vocês fiquem bem, Pro. Mas brigadão, gente. Obrigada, viu, gente? E qualquer dúvida sobre o mapa, assistam a aula lá e qualquer dúvida pode me mandar, tá É bem? isso aí, gente. Um grande abraço, gente. Muito Beijão. obrigado aí, pessoal, pela audiência, paciência. Hoje a paciência foi exigida mais, né? Hoje foi, Mas vamos lá, vamos seguir que vai dar tudo certo. Obrigado Um a abraço, gente. todos. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau.